15º episódio veio pra destruir o coração da gente e fazer todo mundo chorar. Assim, gente, eu chorei horrores vendo esse episódio. Aliás, desde que saiu a foto, que eu vi o Joe ali com o Silk, né, com aquele monstro, eu sabia que ia ter uma vibe do episódio A Mãe do Monstro de Flashman. Eu até reassisti ontem este episódio de Flashman, porque eu sabia que ia ser mais ou menos nesse estilinho. Obviamente que no Flashman a gente tem a Lu sendo reconhecida como mãe, o ovo eclode e a primeira pessoa que ele vê, né, o Power Blue é a Lu, então ele quer proteger, ele quer estar ali com a Lu, diferentemente do que acontece aqui em Bumbudia, porque realmente ele é criado daquele fóssil do Siamsaurus, né, a gente vê os Rashiren indo para onde ia acontecer a exposição desses dinossauros, então ele tá coado, ele tá com medo, ele não quer lutar, e é muito engraçado porque os Rashiren não entendem porque o monstro não atacou, ele simplesmente pulou por cima dos Bumbudia, fugiu, a gente vê ele se dividindo para realmente tentar achar, né, este monstro, para não machucar nenhuma pessoa, mas quem acaba achando é o Joe, e o Joe percebe que ele tá com medo, que ele tá coado, que ele tá com medo das pessoas, que ele realmente não quer atacar, que ele não é mal, e ele quer proteger, e aí que entra o Gemba, que foi incrível nesse episódio, que entregou a chave do armazém ali pro Joe exatamente levar este monstro para lá, tanto que o Taya liga, porque o Gemba acaba contando, né, para eles o que tá acontecendo, ele não esconde isso, e aí ele fala, não, eu vou provar para você que o monstro, no caso o Silk, porque ele colocou ainda um nome pra gente ficar mais apegada, já tudo mais bonito, para quando ter aquele desfecho, a gente tá ali arrasado, chorando de montão. Então a gente vê que ele leva, que ele dá comida, ele sai comendo tudo, então assim, tem momentos muito fofinhos entre o Silk e o Joe, e assim, nesse momento eu já tava chorando, porque eu já sabia o desfecho, e mesmo sabendo o desfecho, como ia terminar este episódio, eu achei o episódio incrível, muito bem feito em vários momentos, então assim, eu acho que eles conseguiram trazer uma carga dramática muito boa. Aliás, o personagem do Joe é incrível, é um dos meus favoritos ali do lado da Mira, eu acho que são os melhores personagens, o ator que fez o Joe, assim, é incrível, ele é maravilhoso, ele deu uma carga dramática incrível, fez ele chorando, se acabando, foi extremamente pesado. Era óbvio, mas muito óbvio que o Cronenberg, ele ia fazer uma customização no Silk para ele virar mal. Eu acho que já estava, né, muito na cara isso, tanto que a gente vê os Rashiren indo lá no armazém, ele tenta proteger a todo custo o Silk e tal, mas o Cronenberg tá ali atrás e é por trás ali do Joe que ele vai fazer a customização. Então realmente é muito triste esse momento, mas era um momento já esperado, a gente já sabia, eu tava torcendo pro Silk virar meio que um animalzinho de estimação ali dos Bumbudia, tava, mas era meio óbvio que isso não ia acontecer, mas mesmo assim eu torci, não posso negar, mas eu acho que eles conseguiram fazer todas essas cenas muito impactantes, e uma das coisas que eu mais gostei é que não teve aquela rodovia espacial. Ele simplesmente cresceu com o poder dele, porque ele absorveu a gasolina, eles deram ali uma desculpa para tirar isso, porque era muito mais importante manter a carga dramática. O desespero do Joe vendo o Silk atacando, como a gente tem em Flashman, a Lu desesperada porque ela não quer destruir o Power Blue, a gente tem isso aqui e é muito bem feito, é muito bem construído, então a gente vê ele se transformando, ele nervoso, ele querendo proteger, querendo entender o que está acontecendo com o Silk, e ele percebe, obviamente, que os Rashiren fizeram alguma coisa com ele, então a gente tem esse peso dramático aqui, e é muito bem feito porque ele cresce, então não tem aquela interrupção daquela rodovia espacial, então eles tiraram isso, mesmo sendo o meio deles divulgar ali os carros, divulgar os brinquedos que estão à venda, eles resolveram tirar para beneficiar a história, e eu achei isso simplesmente incrível, maravilhoso eles retirarem isso para dar essa carga dramática. E o mais legal é que assim, não foi só a questão do Silk com o Joe, ele acaba destruindo prédios, ele acaba ferindo pessoas. Até então eu não tinha visto pessoas em escombros em Bumbudia, então a gente vê os Bumbudia ajudando, e nesse momento ele chora demais. O Joe é um momento muito impactante, o ator simplesmente está incrível, ele soca o chão, porque o dever dele enquanto policial é proteger as pessoas, mas ele também queria proteger o Silk, porque ele criou esse laço com o Silk, ele realmente viu que o Silk não era uma pessoa, um monstro mau no caso, então assim,
Ele quer proteger o Silk, mas ele não conseguiu fazer isso, mas ele também não conseguiu proteger as pessoas. Então é um momento ali de cartaz, que ele tá realmente ali chorando, que ele realmente está magoado, frustrado por não ter conseguido agir da forma que ele gostaria de ter agido. E obviamente ele assume o controle do robô, ele quer comandar, ele quer lutar, ele quer fazer isso porque é o dever dele. E assim, o momento em que ele tá lutando ali, né, o robô, né, dos Bumbudia junto com o Silk é simplesmente incrível. A fotografia, a trilha sonora, gente, aquela trilha sonora, aquela música triste acabou comigo de um jeito. E eles conseguiram fazer tudo, mas tudo bem feito. Eles colocaram as memórias do Joe repassando ali com o Silk, os momentos que eles tiveram, mesmo sendo curto, e eles chorando, chorando, chorando. Então eles conseguiram trazer uma carga dramática simplesmente incrível. E a gente sabe que o Bumbudia tem esse lado mais engraçadinho, mais levinho. A gente não tinha visto toda essa carga dramática. Então mostra que a equipe é muito competente em fazer isso, que a gente pode ter momentos mais dramáticos daqui pra frente. A gente teve momentos tensos, momentos de briga, até um momentinho triste aqui ou ali, mas nada muito pesado quanto esse 15º episódio, que simplesmente pra mim foi disparado o melhor episódio de Bumbudia. E eles conseguiram construir tudo muito bem feito. As pessoas no escombro, eles ajudando, a responsabilidade do Joe, ele se lembrando ali das memórias do Silk, a fotografia, a trilha sonora, ele chorando. Então é tudo muito bem construído neste episódio. É simplesmente incrível. E quando ele ataca o Silk tá destruindo, a gente vê aquela voz dele de mal e voltando a voz dele de bom. Porque ele, quando ele era o Silk, né, era um monstro bom, ele tinha uma outra voz. Aquilo ali me quebrou. É muito triste, e obviamente que ele foi lá cumprir o dever dele e devolveu o fóssil do Semisaurus, até porque tem que acontecer a exposição. Contente que ele conseguiu resolver, que vai ter exposição, mas ao mesmo tempo triste, porque ele perdeu um amigo, ele perdeu ali o Silk. Então realmente é um episódio muito bem feito, muito bem construído, que eles conseguiram fazer muito, mas muito incrível. E assim, eu chorei muito. O episódio terminou e ainda tava chorando, até porque eu tenho uma memória muito afetiva com o Flashman, com a mãe do monstro. A Lu é a minha personagem favorita, o Joe é simplesmente um dos meus personagens favoritos, o ator tá simplesmente incrível, chorando. Acho que eles conseguiram fazer tudo muito perfeitinho, eles conseguiram aliar tudo, fazer tudo muito redondinho nesse episódio. Até então eu não tinha visto um episódio tão bom, tão bem feito, tão redondinho quanto esse 15º episódio. Eu achei o episódio perfeito. Me destruiu, me fez chorar muito, sim, mas essa era a intenção deles. Era fazer a gente ficar ali encantada com a amizade do Joe e o Silk, pra depois ele morrer. Então, simplesmente eu achei incrível, eu achei maravilhoso esse episódio. E eu quero saber se vocês também choraram, porque assim, gente, desculpa, mas eu acho que quem não chorou assistindo esse episódio não tem coração, não tem como. Este episódio é maravilhoso, é incrível. E no próximo episódio a gente vai ter a entrada dele, do Boom Violet e do Boom Diesel. Então a gente vai ter esses dois personagens entrando e parece que sim, ele vai ter ali uma disputa, uma rixazinha com o Taya. Eu já tava achando que ele ia ser meio que rival dos Bumbudia, não no sentido de lutar contra os Bumbudia, mas no sentido dele achar superior. A gente vai ver ele tentando interagir com todos os integrantes dos Bumbudia. A gente vai ver ele até interagindo com os Hashira. Tô bastante ansiosa, mas preciso dizer que não acho que o episódio que vem vai superar esse episódio, esse 15º episódio. Eu simplesmente amei o episódio dessa semana, mas tô animada pra conhecer esse novo personagem que tem esse ar aí meio desmetidinho, meio arrogante, vai querer lutar ali contra o Taya. Quero ver o que nos aguarda este novo personagem e quero saber de vocês o que vocês acharam do 15º episódio, se vocês estão animados aí pra entrada do Boom Violet e do Boom Diesel. Deixa aqui nos comentários pra gente discutir mais um pouquinho sobre Bumbudia. E se vocês gostaram do vídeo, já se inscreva no canal, porque estou fazendo review semanal. Então toda segunda-feira vai ter vídeo aqui de Bumbudia sobre um novo episódio pra gente discutir, pra gente conversar, teorizar o que tá aí por vir desse tokusatsu maravilhoso. Então se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para vocês não perderem os próximos vídeos. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!